Começa agora o Jornal da Câmara e estas são as manchetes de hoje. Judiciário decide que fixação de subsídios de vereadores é constitucional. Câmara debate em audiência pública delimitação de zona de interesse social para atender demandas por moradia para a população de baixa renda. Vereador se reúne com moradores do Vila Sônia para ouvir reivindicações sobre segurança. Confira também a pauta da ordem do dia da reunião ordinária desta segunda-feira, 30 de junho. Câmara comemora Dia Municipal da Comunidade Japonesa. Moradores do bairro Novo Horizonte são homenageados. O Jornal da Câmara traz ainda o resumo da reunião ordinária da quinta passada e a agenda de eventos. Estas e outras notícias agora no Jornal da Câmara. De acordo com a sentença do juiz Vander Pereira Rossetti Júnior, da Vara da Fazenda Pública do Fórum da Comarca de Piracicaba, é improcedente a ação civil pública movida pelo Ministério Público contra a Câmara de Vereadores de Piracicaba, em que era questionada a legalidade para a fixação dos subsídios dos legisladores, conforme projeto de lei aprovado em 4 de julho de 2011. Mais detalhes na reportagem de Gustavo Vargas. A Câmara de Vereadores de Piracicaba convocou uma coletiva de imprensa no último dia 26 de junho para expor a decisão da Justiça com relação à ação do Ministério Público que alegou que a fixação dos subsídios dos parlamentares para a legislatura 2013-2016 é inconstitucional. O diretor do Departamento Jurídico da Câmara, Robson Soares, comentou a decisão. Foi uma decisão do Judiciário de Piracicaba, favorável à Câmara de Vereadores, atestando a legalidade de tudo que a Câmara fez até hoje, principalmente no que tange à fixação dos subsídios. O Ministério Público havia questionado essa fixação, que foi feita em 2011, para a legislatura 2013-2016, dizendo que seria ilegal, que estava fora dos padrões legais. Nós fizemos a defesa dos vereadores e da Câmara, demonstrando a legalidade da questão, que sempre foi observada na Casa, e o Judiciário veio confirmar essa legalidade, sentenciando a nosso favor e julgando improcedente a ação interposta pelo Ministério Público. O presidente da Câmara, João Manuel dos Santos, contou que recebeu com muito alívio a decisão. Um grande alívio, embora eu acho que mesmo com esse julgamento de improcedente dessa ação, nada vai resgatar na verdade, aquilo que nós fomos, de uma forma covarde, atacado por um grupo aí de pessoas que se intitularam dono da verdade, tentando mudar a legalidade, a impessoalidade, da forma correta, a forma transparente que foi aprovado o projeto, que corrigiu em 2011 o subsídio aí dos vereadores para a legislatura futura, que é esta, tá? Claramente que nós não legislamos em causa própria, como foi divulgado pela imprensa, com o intuito desse grupo de depor contra a imagem dessa Casa de Leis, contra a minha própria imagem, tá? É dolorido falar isso, só Deus e eu sei o que eu passei até hoje. Ainda estiveram presentes na coletiva o diretor de comunicação Carlos Eduardo Gaiade, a diretora administrativa Kátia Mesquita e os vereadores André Bandeira, Carlos Alberto Cavalcante, Luiz Arruda, o pastor Luizinho, Madalena, Paulo Camolese e Pedro Kawai. A Câmara de Vereadores de Piracicaba promoveu, por meio da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, uma audiência pública para a apresentação e avaliação de projetos de lei referentes à Zona de Interesse Social, a ZEIS 2, a área destinada à cidade judiciária e ainda sobre a criação de novos distritos industriais.
No plenário da Câmara foi realizada uma audiência pública por meio da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação para avaliação dos projetos de lei complementar 17 e 18 de 2014. Neste momento, para explicar sobre o que tratam esses projetos, o diretor-presidente do Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba, o IPLAP, Lauro Pinotti, esclarece que o projeto 17 discute a zona de interesse social, a ZEIS 2, que abrange os bairros Santa Terezinha, Novo Horizonte, Morato e Monte Líbano, e visa a criação de condições para que o município possa receber empreendimentos de caráter social para atender a demanda de moradias populares. Também fez uma explanação sobre a área próxima à Unimep, a ser destinada à cidade judiciária, e ainda sobre a expansão da área para a instalação de novos distritos industriais em área próxima ao bairro Taquaral, na divisa com a cidade de Rio das Pedras. Antes de fazer os empreendimentos de interesse social, você sempre tem que ter delimitado no plano diretor o limite dessas áreas. Então são áreas ali no Morato, no Novo Horizonte, enfim, alguns lugares da cidade que então se declara como de interesse social no plano diretor, para que depois possa haver a elaboração dos projetos, né? E o segundo projeto, ele traz algumas alterações, são 5 alterações, que dizem respeito, em primeiro lugar, à necessidade de se criar uma área para a instalação de uma cidade judiciária. Esse lugar precisa ser bem localizado, precisa ter ótima mobilidade com relação à questão do percurso que é feito a partir dos presídios até o fórum, né? Então é ideal que ele esteja próximo de uma rodovia de fluxo rápido. Por isso é que foi identificada essa área, que inclusive estaria sendo doada para o município, que fica próximo ao Unimep. A questão do Unisul, já existe o projeto do Unisul nessa região ali perto da divisa com o Rio das Pedras. Nós definimos essa expansão Unisul, por quê? Porque nós precisamos de novas áreas para a expansão industrial. A audiência pública foi comandada pelo vereador Matheus Erle, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara. Ele falou sobre a importância da realização de audiências públicas para a participação da população. A importância da realização da audiência pública é exatamente trazer a população até a Câmara de Vereadores de Piracicaba. Esta é a casa do povo, é a casa de você piracicabano, é a casa de você brasileiro, que venha até aqui para poder opinar sobre esses projetos, e as suas opiniões, sem dúvida alguma, serão levadas em consideração para eventuais mudanças nesses projetos. A importância da audiência pública é exatamente essa, trazer você piracicabano para se manifestar referente a esses projetos, para que eles venham a ser modificados segundo o interesse da população, pois esses projetos têm como finalidade o bem da população. A audiência também contou com a presença dos vereadores Carlos Alberto Cavalcante, Gilmar Rota, João Manuel dos Santos, presidente da Câmara, José Aparecido Longato, José Luiz Ribeiro, Luiz Arruda, Pedro Cruz e Pedro Kawai. Também compareceram na reunião vários representantes da Prefeitura, entre eles o vice-prefeito João Chadá, o procurador-geral do município Mauro Rontani e secretários municipais. O vereador Dirceu Alves da Silva se reuniu com moradores do Vila Sônia na semana passada. Eles reclamaram da falta de segurança no bairro. Estavam presentes no encontro o comandante da Guarda Civil Silas Romualdo e a Major Adriana da Polícia Militar. O vereador Dirceu Alves e a major do 10º Batalhão da PM, Adriana Esgrinheiro, se reuniram com os moradores do Vila Sônia na última sexta-feira. O encontro foi organizado pois os moradores não estão se sentindo seguros nas ruas do bairro. O líder comunitário Manuel José de Novaes, mais conhecido como Bigode, explicou a situação. Na verdade, a população está acuada, com medo de tudo que acontece no bairro, na cidade. É problema social do país nosso que não está fácil, então está difícil para a gente, né? E outra, a população tem até medo de se expor em alguma coisa, porque ela não tem garantia de nada da vida dela em alguma coisa, entendeu? E é complicado, né? Ninguém pode abrir a boca para nada, porque é duro, né? É duro e é difícil, né? Não dá para você chegar e falar, ver isso aqui, ver aquilo ali, ver aquilo lá. Infelizmente é insuportável. Enquanto não tiver uma política, né, voltada para o problema social dentro da cidade, não vai melhorar, porque cada vez vai aumentando mais as coisas. Então está difícil, é isso aí.
O capitão Silas Romualdo esteve presente na reunião representando o prefeito do município, Gabriel Ferrato. Eu declaro assim que é muito importante essas reuniões porque reúne a comunidade. Nós temos oportunidade de falar sobre os nossos trabalhos, esclarecer as dúvidas e ainda anotarmos as reivindicações da população para que depois nos nossos planejamentos de trabalho quanto à segurança possamos estar atendendo o nosso povo. Um dos pedidos dos moradores era a reativação da base da PM no local, que não pôde ser realizada